Você vai ver nesta edição. Empresas adotam práticas sustentáveis e treinam funcionários. A gente buscou o que se tinha no mercado nacional, no mercado internacional e trouxemos esse conceito para uma loja, de forma que impactasse mesmo uma atitude sustentável. Férias, um momento esperado por todos. Eu vou fazer caminhada, eu vou ao cinema, eu vou fazer viagens, né, que é o principal, um banho de piscina, massagem. Férias é tudo de bom. E no reality show do Trabalhador, você acompanha a rotina de uma professora de Libras. A Libras possui regras gramaticais próprias, né, com sinais e regionalismo próprio, então é totalmente diferente do português. Não saia daí, o programa de hoje está cheio de novidades. Está no ar o Trabalho Legal, o programa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho. É cada vez mais comum ver empresas que têm consciência social e ambiental, ou seja, que adotam práticas sustentáveis e ainda ensinam isso para os funcionários. E olha que já tem muito trabalhador levando essa prática do trabalho para casa. Confira. Lâmpadas de LED, iluminação natural, incentivo ao uso de sacolas retornáveis. Essas são apenas algumas atitudes simples que podem ser adotadas em casa e já têm sido implantadas por algumas empresas. Uma delas é essa rede de supermercado, que fez várias modificações nessa loja para colaborar com o meio ambiente e a sociedade. Esse supermercado adaptou a loja para que ela se tornasse exemplo de sustentabilidade. Adotou equipamentos que utilizam gás carbônico e que não emitem gases nocivos para a camada de ozônio. A gente buscou o que se tinha no mercado nacional, no mercado internacional e trouxemos esse conceito para uma loja, de forma que impactasse mesmo uma atitude sustentável. E como é que foi a aceitação, Naira, para a empresa, para os clientes, para os funcionários, a aceitação dessa mudança? Bom, quanto aos nossos colaboradores, a gente sentiu a rotatividade muito menor, eles ficaram muito mais alinhados a questões da própria meta, porque eles se sentiram participando de um mundo, de uma causa justa. Gente, e olha que curioso, quando o supermercado começou a economizar na energia, empresas de energia vieram fazer auditoria na loja porque não acreditavam na diferença de valores. Como é que foi isso, Naira? A gente já teve, são experiências, né? É claro que é um investimento que se faz, é investimento a médio prazo, a longo prazo, mas que você vê que no final da conta vale a pena. Então a gente teve essa situação mesmo, que a empresa teve uma companhia de energia que buscou, veio aqui, peraí, tem alguma coisa diferente, 70%, 75% da conta menor, será que tem alguma coisa? E eles vieram aqui, fizeram um laudo e certificaram que de fato foi uma questão de economia mesmo de energia. Os funcionários do estabelecimento receberam treinamento sobre sustentabilidade. Para eles, a postura da empresa faz a diferença e serve de exemplo para colocar em prática atitudes mais ecológicas. Como funcionário é muito bom, né? Você vê que a empresa está se envolvendo com um projeto desse, que a gente pode levar para a vida. É um pontapé, você está se sentindo estimulado. É bom saber que a empresa se preocupa com você e com o que você pode levar daqui, né? Sobre sustentabilidade, sobre o que vai vir depois, o que a gente tem para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Então é muito bom. Eu fiquei surpreendido, né, com a atitude da loja, por essa questão aí de trazer benefícios, não só para a gente agora, mas para os nossos filhos, né? Porque nos ensinou. A preocupação com o meio ambiente e o futuro do planeta não são os únicos motivos que levam as empresas a adotarem essa prática. De uma maneira geral, como a sustentabilidade ela deixou de ser um diferencial de mercado e passou a ser uma necessidade, uma exigência de mercado, então as empresas têm buscado para se ajustar a isso, para que ela, enfim, sobreviva de uma maneira mais adequada.
E para os funcionários, a grande vantagem, além de contribuir com o meio ambiente, também colabora com o bolso. A gente aprende a sair de um cômodo, desligar a luz para não gastar energia, não deixar a torneira pingando, não tomar banho, escovando os dentinhos. Eu passo para minha filha e até para a escola ela já levou, né? Então é bom, a gente está passando para uma geração que vai continuar, né? Então, a partir daqui da loja, a gente consegue levar para casa. Foi muito bom. E aí vão algumas dicas. Priorizar a iluminação natural quando der. Evitar o uso de objetos descartáveis. Separar o tipo de lixo em recipientes diferentes. Evitar tomar banhos longos. Não deixar a torneira aberta quando não o estiver usando. E sempre ficar atento a luzes ou eletrônicos ligados sem necessidade. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, cassou o liminar que suspendia a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Trabalho contra a Eternit. O MPT pede condenação de R$1 bilhão por danos que teriam sido causados a ex-empregados de uma fábrica em Osasco por exposição ao amianto. No processo, o MPT pede também o pagamento de tratamento médico aos ex-funcionários da fábrica, que não estejam inscritos em plano de saúde custeado pela empresa. A decisão também derrubou a liminar que suspendia outra ação contra a Eternit, de iniciativa da Associação Brasileira dos Expostos ao Amianto. Alguns trabalhadores têm direito a receber o adicional de insalubridade. Segundo o artigo 189 da CLT, atividades insalubres são aquelas que colocam em risco a saúde do profissional e que são realizadas com exposição a ruído excessivo, a produtos químicos, tóxicos, agentes biológicos, entre outras hipóteses previstas na norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Bruno é frentista, já Solange é gari. O que eles têm em comum? Ambos recebem o adicional de insalubridade. Esse adicional ajuda nas contas de casa, entendeu? Dá pra gente comprar alguma coisa a mais que a gente tá precisando. É muito bom esse adicional. É um risco de vida pra gente, né? Esse dinheiro ajuda na hora que a gente pode sofrer acidente, de tudo, e que é um risco grave, né? E a gente tem que trabalhar com cuidado, né? Só porque a gente recebe os 30%, não. A gente tem que trabalhar com direito, né? Com mais atenção. Segundo o artigo 189 da CLT, atividades insalubres são aquelas que colocam em risco a saúde do profissional. O adicional de insalubridade, na verdade, é uma indenização. O trabalhador está sendo indenizado justamente porque acabou perdendo a sua saúde ou porque o risco realmente não foi controlado dentro do seu ambiente de trabalho e, de certa forma, existe uma nocividade naquele contexto onde ele vai, de forma somatória ou somatizadora, perdendo a sua saúde com o passar dos anos. Ainda de acordo com a consolidação das leis do trabalho, esse adicional é classificado em mínimo, médio e máximo, com variações entre 10% e 40% em cima do salário mínimo regional. Esta juíza do trabalho explica que as regras são definidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. A norma regulamentadora número 15, ela estabelece os limites e as condições ambientais de trabalho. Em razão dessa norma regulamentadora, ela relaciona alguns riscos do meio ambiente de trabalho. Riscos como temperatura, risco como a questão do ruído. A norma regulamentadora do MTE define quem se encaixa. No grau mínimo, por exemplo, profissionais que trabalham com pintura à pistola ou à mão ao ar livre recebem adicional de 10% sobre o salário. Quem trabalha em unidades hospitalares em contato com pacientes, 20%, categoria média. E o grau máximo, de 40% em cima dos rendimentos, abrange profissionais como mergulhadores. Mas o valor pago aos profissionais ainda é alvo de polêmicas. Desde a origem, a consolidação das leis do trabalho previa que o adicional de insalubridade de 10%, 20% ou 40% seria pago com base no salário mínimo. Só que em 1988, a Constituição passou a dizer que é proibida a vinculação do salário mínimo. Como essa regulamentação ainda não foi estabelecida, existem divergências e decisões diferentes na primeira instância da Justiça do Trabalho, na segunda instância e até no Tribunal Superior do Trabalho.
Para Bruno, o adicional de insalubridade possibilita ao trabalhador investimento preventivo em saúde. No caso que a gente trabalha com esses produtos perigosos, isso ajuda muito também por conta da nossa saúde, por exemplo. Pode acontecer alguns danos à nossa saúde e esse dinheiro também ajuda também a complementar, tá, esses descontratempos que pode acontecer com a nossa saúde por conta de a gente trabalhar onde a gente trabalha hoje. A seguir, férias, um momento muito esperado pelo trabalhador. A gente volta já. Tirar férias é um momento muito esperado pelo trabalhador e está previsto por lei. Mas é preciso ficar atento, afinal, são muitas as pessoas que têm questionamentos sobre como deve ser pago esse direito. E se você tem dúvidas sobre o tema, preste atenção na reportagem de Emília Bisotto. A operadora de turismo Renata Celeste tirou férias recentemente e escolheu ir descansar e aproveitar o período na praia. Para ela, esse período é tempo de relaxar e não se preocupar com nada. Quando eu estou de férias, eu não gosto de ter obrigatoriedade com relógio. Eu prefiro fazer as coisas sem hora marcada, eu levanto quando eu já estou descansada, eu como a comida que eu tenho vontade de comer, eu vou à piscina, eu vou fazer caminhada, eu vou ao cinema, eu vou fazer viagens, né, que é o principal, um banho de piscina, massagem. Férias é tudo de bom. O Decreto-Lei número 1535 de 1997 garante que todo empregado registrado na CLT tem direito a um período de férias por ano, sem prejuízo salarial ou contratual. O direito deve ser concedido após 12 meses consecutivos de trabalho. A data das férias deve ser informada ao trabalhador por escrito e com antecedência mínima de 30 dias. Mas se o funcionário faltar sem justificativa durante o ano trabalhado, esse período pode ser menor. Se ao longo do ano o empregado faltar de 6 a 14 dias, ele terá direito a 24 dias corridos de férias. De 15 a 23 dias de faltas, o período das férias cai para 18 dias. Agora, se o trabalhador faltar de 24 a 32 dias, as férias serão 12 dias. Mas e quanto ao pagamento? Na verdade, as férias, o pagamento que a gente chama de pagamento de férias é o adiantamento do salário seguinte. O empregado ele recebe, antes de iniciadas as férias, até o dia antes, ele recebe o referente ao seu salário seguinte, a título de adiantamento, acrescido de 1/3 deste valor. Veja bem, ele recebe esse adiantamento de férias, mas no retorno das férias ele não recebe o seu salário. O que é acréscimo de férias é somente o que a gente chama de terço constitucional. E se o empregador atrasar o pagamento das férias, o trabalhador deve receber em dobro. O mesmo acontece caso o colaborador não tenha gozado as férias durante o período previsto por lei. Se o empregador, que pode concedê-las a qualquer momento dentro deste lapso temporal de 12 meses, não o fizer, ao empregado elas são devidas em dobro. O terço constitucional ele é devido sobre o que for pago de férias. Se as férias são em dobro, o terço constitucional incidiria aí, no caso, sobre o dobro. E algumas dúvidas também vieram das ruas. Eu posso vender as minhas férias? Olha, pode. Depende da sua intenção e do interesse do seu empregador. Você pode vender, no caso do interesse de ambos, até 10 dias de férias. Eu posso escolher o período que eu quero tirar férias? Não. Você tem o direito de tirar férias nos 12 meses de gozo, depois do período aquisitivo, mas o momento da retirada das férias é no interesse do empregador. O direito que você tem é de ser avisado 30 dias antes do início das suas férias. Como eu devo receber as minhas férias? Você deve receber suas férias antes, o adiantamento de férias e o terço, né, referente às suas férias, antes do início dessas férias. Ou você vai receber por depósito em conta, ou você recebe em dinheiro em espécie, ou um cheque cujo a sua compensação aconteça antes do início das suas férias.
O advogado trabalhista ainda explica como o trabalhador deve receber as férias caso o contrato de trabalho tenha sido interrompido. No caso da dispensa por justa causa, o empregador ele perde o direito de receber as férias proporcionais, aquelas férias que estão no período que a gente chama de aquisitivo, mas as férias vencidas, aquela que ele encontra-se no período de gozo, ele recebe normalmente, ao que ele perde somente as férias proporcionais, as vencidas, independentemente da motivação da rescisão do contrato de trabalho, ele faz jus ao seu recebimento. E para aqueles trabalhadores que estão prestes a sair de férias, bom descanso. Chegou o momento de descontração do nosso programa. A equipe do Trabalho Legal foi às ruas saber o que os chefes pensam sobre os funcionários. Dá só uma olhada. Como funcionária, você é 10. Gosto muito de você, viu? Valeu pela força no EVS. Tenho a agradecer todos os meus funcionários pela pontualidade e o respeito que eles têm pela empresa e tudo de bom para eles. Ainda nesta edição tem o reality show do Trabalhador, com uma professora de Libras, a linguagem brasileira de sinais. Vale a pena conferir. A gente volta já. Chegou a hora do quadro Meu Trabalho, uma espécie de reality show do trabalhador, onde você acompanha a rotina de um profissional e ainda aprende se divertindo. O repórter Rafael Silva foi conferir de perto o dia a dia de uma professora e intérprete de Libras, a linguagem brasileira dos sinais. Os detalhes você confere agora. Hoje você vai conhecer parte da rotina de uma professora e intérprete de Libras, língua brasileira de sinais, utilizada por mais de 10 milhões de brasileiros. E a convidada de hoje, já está ali trabalhando no batente e vai contar pra gente como é trabalhar com Libras. Quem abre as portas da sala de aula para a gente é a professora Aline Pacífico, que está aqui ao meu lado. Tudo bem, professora? Tudo bem. Professora e intérprete, né? E intérprete também, de língua brasileira de sinais. Há quanto tempo você atua na área? Há 16 anos. Explica para a gente o que é Libras. Libras é a língua brasileira de sinais utilizada pelos surdos, reconhecida em 2002, pela Lei 10.436, aonde mais de 10 milhões de usuários nós temos aqui no Brasil, que é o meio de comunicação deles. É a segunda língua mais falada do Brasil, a Libras. Uma curiosidade, quantos sinais existem? Não tem como mensurar, Rafael. Do mesmo jeito que a língua portuguesa temos infinitas palavras, a Libras também. São vários sinais e cada região, às vezes, tem sinais particulares, no caso do regionalismo. Então, são infinitos sinais. E em relação às regras, são as mesmas da língua portuguesa? Não, a Libras possui regras gramaticais próprias, com sinais e regionalismo próprio. Então, é totalmente diferente do português. E, geralmente, cada sinal corresponde a uma letra ou a uma palavra? Como funciona? Bom, cada sinal corresponde a um objeto, a uma palavra, como se fosse no português. E, às vezes, quando não tem o sinal, nós usamos a datilologia, que é a digitação. Então, assim, há uma conversa fluente e cada sinal tem o seu objeto, a sua correspondência. Se você fosse dizer pra gente agora, trabalho legal, como seria? Trabalho profissional, legal. Em relação a desafios, dificuldades da profissão, existem? Muitos, assim como outras profissões.
Mas a de intérprete de Libras hoje, a maior dificuldade é a questão do trabalho em sala de aula ou em eventos, a comunicação com o professor previamente. Às vezes o professor ele não passa o conteúdo previamente, então deixa muito a mercê, o intérprete fica muito perdido. A questão também das instituições que não reconhecem o intérprete, não valorizam o intérprete, então assim, acaba prejudicando a educação do surdo, né? Em muitas instituições acabam discriminando e até mesmo não aceitando a formação, a qualificação e até mesmo a questão salarial do intérprete. Acaba demitindo esses intérpretes, contratando mão de obra desqualificada, não profissional, e prejudica a ponta, que no caso é o surdo, né? O intérprete é a inserção do surdo, é a acessibilidade do aluno surdo. Então a desvalorização eu acho que é o maior problema. Mesmo com todos esses desafios, essas dificuldades, você vê como importante a profissão de professor ser reconhecida e também a de intérprete, né? E de tradutor também ser regulamentada por lei? Sim, a nossa profissão de intérprete e tradutor ela já é reconhecida, já é regulamentada desde 2010, mas o que falta mesmo é a prática, é no dia a dia, as pessoas reconhecerem e aceitarem, né? Colocar mesmo em prática isso. Então, assim, é muito importante que seja reconhecida e valorizada, assim, a nossa profissão de intérprete e tradutor em todos os ambientes. Você é professora universitária? Sim, também. Como é o seu trabalho aqui nessa faculdade? Bom, eu sou professora de Libras e também intérprete em eventos sociais e ajudo também os surdos na comunidade surda hoje em associações. E aqui eu sou professora de Libras, ensino Libras desde 2005 no ensino superior, aonde formam professores da licenciatura. Então aqui no caso especificamente no curso de pedagogia, eu ensino Libras para os futuros professores atuarem dentro de sala de aula. Bom, e aqui nessa sala de aula você acompanha somente um aluno? Isso, aqui eu acompanho um aluno, o Helder, né? Esse é o sinal dele. E acompanho ele durante toda a semana, todas as aulas, durante o curso todo. Bom, e a Aline vai mostrar agora na prática como é parte do dia a dia dela aqui, né, Aline? Isso mesmo. Vamos lá, vou interpretar a aula da professora Eunice. Professora Eunice, é com a senhora. Para entendermos educação e sabermos como a educação é possível, não podemos deixar de falar sobre sociedade. Dentro da instituição escola, ela acontece fora. Como é para você trabalhar com um aluno que depende de Libras? É diferente, né? Nós temos que ter realmente um cuidado diferenciado, um olhar diferenciado, observar se ele está acompanhando, se ele está entendendo, se o momento dele é o mesmo momento da turma. E isso realmente nos faz ter assim, um olhar mais carinhoso, um olhar também mais técnico. E também começamos a aprender com ele, né? Essa vivência nos faz também aprender muito. E o Helder é um aluno como todos os outros aqui? Sim, claro. Ele acompanha muito bem. Muitos momentos ele participa. E isso, assim, é muito gratificante, né? Porque nós planejamos já pensando no Helder, né? Falamos já pensando no Helder. E é muito gratificante. É um aprendizado, é uma vivência, assim, sem igual. O Helder é o único aluno surdo desta turma. E a professora vai me auxiliar aqui para bater um papinho com ele. Professora, pergunta para ele o que significa, o que representa Libras hoje na vida dele. Bom, Libras, a interpretação é importante, a inclusão do surdo, eu aprender, que eu possa viver socialmente. É a minha comunicação. Você se sente respeitado, se sente bem em um ambiente comum, numa sala de aula comum? Eu me sinto, gosto. Os ouvintes, os colegas, respondo, participo igualmente, eu me sinto bem. Bom, Helder, obrigado por receber aqui a equipe do Trabalho Legal. De nada, eu que agradeço.
Professora, muito obrigado também por deixar a gente acompanhar parte da sua rotina como professora e intérprete aqui também nessa faculdade. Obrigada, eu que agradeço e espero que mais profissionais surjam no nosso mercado de trabalho, né? Falando em profissionais, só para a gente finalizar, que recado você manda para quem deseja aprender ou deseja entrar na área? Bom, é uma área que necessita bastante de profissionais, então que você possa procurar cursos de formação e capacitação. Temos várias instituições que ensinam Libras, então que você possa se profissionalizar nessa área e trabalhar, ser um parceiro aí, um profissional intérprete de Libras. A edição de hoje do quadro Meu Trabalho fica por aqui. Nas próximas edições, você acompanha muito mais. Até lá! Muito obrigada, Rafael, e parabéns a todos os profissionais da área. E você que curte o nosso programa também pode participar. Basta enviar sugestões de reportagens para o e-mail trabalholegal.pautas@gmail.com. E para conhecer um pouco mais sobre o Ministério Público do Trabalho, acesse www.mpt.gov.br. Tem também o Facebook e o canal do YouTube. O programa de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e não se esqueça, a gente tem um encontro marcado na próxima semana. Tchau!